Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estou aqui. E olha só o que aconteceu ontem. Bom, primeiro você vê que eu tô chique e elegante. Tô indo, hoje é quinta-feira, dia 18 de setembro. Eu tô indo pro Congresso de Itaquera, Congresso de Direito Imobiliário da OAB, subseção Itaquera, né? Feita lá pela Comissão de Direito Imobiliário, pessoal maravilhoso, tal. E eu vou passar o dia inteiro lá no Congresso, eu vou palestrar, então eu tô muito animado. E olha só o que aconteceu. Ontem eu gravei um episódio aqui do De Carona com o Grego. E chegou, e aí eu postei, aí minha audiência qualificada virou pra mim e falou assim: ó, no minuto 22 e tralalá, 22, 23, para o áudio. Aí eu, eita, para o áudio? Não acredito, né? Aí eu fui ver e tal, realmente não tem áudio. E o episódio de ontem tinha até o minuto 52. Quer dizer, então, praticamente meia hora de conversa, de companhia, foi embora. Né? Tem que ser craque, muito craque em leitura labial para conseguir ver. Mas assim, eu vou deixar lá do jeito que tá e vou complementar com o conteúdo que eu iria fazer. Vai ficar igual? Não vai ficar igual. Vai ficar diferente? Vai. Tende a ser melhor? Tende a ficar melhor. Porque é isso, hoje eu sou melhor que ontem. E amanhã eu vou ser melhor que hoje. Espero eu, é isso que eu busco, é ser perfectível, né? Bom, vamos lá. Eu tava falando, eu parei justamente quando eu estava para falar mais sobre soft skills, né? Ontem, eu estava a caminho de São Paulo, quando eu gravei o episódio, e logo pela manhã eu fui nos estúdios do Capobianco, fui gravar o episódio do Adnocast. Nossa, ontem foi dia de podcast, né? Eu fui gravar o episódio do Adnocast. E lá eu fui entrevistar um amigo meu de infância. Pô, era meu vizinho, né? Jogamos bola juntos, saímos pra balada juntos, tal, não sei o quê. E ele é um médico cirurgião hoje, e ele é escritor também, tal. E ele se desenvolveu na área de treinamentos, tal, e com relação a soft skills. Ele tem um livro muito interessante, não lembro de cabeça agora o nome, mas é tipo assim, seja foda na era da inteligência artificial, né? Uma coisa, meu, olha esse sol, que lindo, que delícia, meu, que delícia, não dá vontade de sair de casa. Bom, mas dá vontade também para aproveitar o dia lindo. E aí o que acontece? Eu entrevistei ele e quando eu conversei ontem, eu gravei ontem de manhã, eu tinha uma perspectiva antes de ter a conversa com ele. Então agora eu já vou trazer alguns insights, ó que chique, insights, já com base na conversa que eu tive com ele, tá? Então, por isso que é diferente, mas é melhor. E olha só que interessante, quando você pensa em atuação, e aí tanto no mercado profissional, como também no lado pessoal, e é claro que a gente conversou mais, tá tanto sol que eu tive que abrir aqui o quebra-sol, tanto que a gente conversou mais, claro, sobre o lado profissional, mas pro pessoal dá na mesma. Pro profissional você precisa ter hard skill, ou seja, conhecimento técnico, no caso nosso, jurídico, é básico, você tem que ter. Então, qualquer área que você se desenvolva, então eu na área de leilões, você, por exemplo, pode estar se desenvolvendo, se aprofundando na área de direito previdenciário, na área do direito do trabalho, em outras áreas do direito quaisquer, você precisa ter basicamente o melhor conhecimento técnico que você pode ter. Porque olha só, você não pode ser medíocre é estar na média.
né? Aliás, a gente falou sobre ser um profissional extraordinário. Como você pode ser uma advogada, um advogado extraordinário? Dominando a técnica, a hard skill? Sim, todo profissional tem que ter hard skill. Só que cada vez mais isso daí, com o passar, principalmente a pandemia fez com que mudasse muita coisa, né? Muita coisa. Mas a pandemia antecipou, adiantou várias mudanças que nós temos hoje, vários normais que nós temos hoje, a pandemia adiantou. E aí o que acontece? Quando você está na vida do profissional, no pessoal, você também precisa ter desenvolvidas suas soft skills, né? Ou leves habilidades, né? Soft. Que de soft, assim, não tem muita coisa não, viu? De soft não tem muita coisa não. Por quê? Porque elas são poderosas, né? Até eu tô lendo um outro livro da Daphna. Ela escreveu sobre Power Skills. Ela trata as soft skills como Power Skills, porque elas são ferramentas poderosíssimas, né? Bom, e aí o que acontece? O Marcelo, que eu entrevistei ontem, ele desenvolveu uma fórmula, né? Um script, um caminho, um método para você desenvolver as suas soft skills e se programar. Porque até uma coisa que é interessante, ninguém nasce pronto. Até porque o pronto não existe, a gente está em constante desenvolvimento. Mas ninguém nasce com habilidades, elas são adquiridas. E essa aquisição de habilidades, hoje nós somos a soma, Geórgios Alexandrides, sou a soma de tudo que aconteceu na minha vida até hoje. Tudo. Lado pessoal, lado profissional, desde a infância, da mais tenra infância, até hoje, agora, nesse momento, até acordar, até entrar no carro e vir para a estrada e começar a falar com vocês, e eu estou aqui também me desenvolvendo. Então nós temos um desenvolvimento perpétuo, contínuo, e somos a soma disso tudo que nós vivemos. Claro, nem tudo são flores, nem tudo são rosas. Tem muita coisa que a gente viveu que não é legal, que a gente não gostaria de ter vivido. Ou algumas coisas que nós vivemos, porque assim, a nossa vida é uma complexidade. Nós vivemos várias coisas ao mesmo tempo. Então eu tenho o meu lado pessoal, que inclui a Sossô, né? A Sofia tá aí, que inclui meus relacionamentos com a minha família, né? Então, que inclui o meu lado amoroso. Óbvio, tudo é complexo, né? E você também tem, nessa complexidade, amizades, isso no lado pessoal, né? No lado profissional, você tem inúmeras outras, né? Então, seus clientes, as suas leads com outros profissionais, por exemplo, com juízes, né? No caso, claro, do processo, no extrajudicial, com oficiais de cartório, com tabeliães. Quer dizer, é uma complexidade de vivência. Então nem tudo são flores, né? Aliás, ele até falou, olha, a gente tem que ter problemas, né? Problemas nós temos, e é melhor ter vários problemas do que um problema. Então, se eu tivesse um problema, se eventualmente eu estivesse doente, esse é o problema, eu não me importo com mais nenhum problema. Agora, eu tenho boleto para pagar, eu não posso chegar atrasado, isso, aquilo, tal, eu tenho que preparar a aula, hoje eu tenho que preparar um edital de leilão, tal, que eu comecei ontem. Então, tem petição de resultado do leilão, que foi positivo, tal. Tem um monte de probleminhas que eu vou lá, me organizando, né? Bom, então o que acontece? Primeiro passo, vamos lá, primeiro passo. E aqui é legal que eu vou, por isso que está melhor que ontem, né? Primeiro passo é o autoconhecimento. Autoconhecimento. E eu tinha tratado disso ontem, tá lá, se você conseguir fazer a leitura labial, vai estar lá, né? Se conhecer.
Bom, mas olha só, o se conhecer é profundo, né? A terapia ajuda muito. Hashtag fica a dica. Terapia ajuda muito, né? Você tem um autoconhecimento, é muito bom, mas a gente tem que tomar cuidado que a gente às vezes prega armadilhas, tá? Porque nós também temos crenças limitantes. Crenças limitantes. O que significa isso? Nós muitas vezes nos enfraquecemos, nos autossabotamos. Nós muitas vezes falamos para nós mesmos que não somos capazes, que não podemos, que não merecemos, que não iremos conseguir alguma coisa, né? E até, olha só, eu busco com a Sofia empoderá-la para evitar essas crenças limitantes. Eu estava estudando com ela no domingo matemática e história. Então, que é média ponderada, me fala aí, média ponderada, aí também retirar elementos de gráficos, tal, interpretações de gráficos, também caiu construção de formas geométricas, tal. Manda aí que eu sei. Revisei tudo com a Sofia. E história, caiu em Confidência Mineira, caiu, eu sempre esqueço o nome, não é Revolução Baiana, mas outra, caiu Revolução Haitiana, estudamos também Independência do Brasil, tá? O Dia do Fico. Pô, o Dia do Fico é um nome bacana, né? Dia do Fico, né? Bom, e aí o que acontece? Ela chegou uma hora que ela não estava conseguindo estudar, tal. E eu falei, Sofia, não, e aí ela me falou assim, eu sou burra, papai. Eu falei, Sofia, para com isso. Você é uma menina inteligente, esperta. Você precisa mais o quê? Se dedicar. Porque você tem capacidade. Você, olha que você chegou aqui à 8ª série. Fala aí, quantas vezes você estudou, achou que não conseguiria e conseguiu? Você é capaz, você tem capacidade. Então, eu empodero ela para que ela seja, e para que primeiro, ela reconheça a própria capacidade. Porque ela está, quando ela fala que é burra, quando ela fala que não consegue, quando ela fala, isso é muito difícil, quando ela encontra nela própria barreiras, ela está desenvolvendo uma crença limitante. Ao passo que quando ela se empodera de, não é, olha só, não é se achar, hein, não é, a gente tem que tomar vários cuidados, mas ela precisa ter confiança no que ela tem de potencial, no que ela pode fazer. Porque se a gente acreditar que pode, se a gente acreditar que consegue, se nós acreditarmos que aquilo é para nós alcançamos. Eu não estou falando que só isso resolve, mas isso ajuda muito, tá? Então, separar crenças limitantes. Autoconhecimento. Então, assim, o autoconhecimento, ele também é uma armadilha aqui que também tem a ver com crenças limitantes. Eu me conheço, não consigo. Tá. Bom, para aí, meu. Eu me conheço. Não é pra mim. Não. Também é uma crença limitante que você deve evitar. Agora, o autoconhecimento, você precisa se voltar para o seu eu interior e entender o que te agrada, entender o que você tem de objetivos. E é uma construção contínua, tá? Não é assim, eu no final do ano eu sento e fico conversando comigo mesmo e falo, bom, então as minhas metas para 2026 são essas, e assim, não, é uma coisa diária, que eu tenho feito muito isso por conta das viagens que eu faço, e que nem tem dias, eu já falei isso aqui para vocês, tem dias que eu não gravo, que eu não ouço podcast, não ouço rádio, não ouço música,
E vou nesse meu caminho que dura em torno de 1h15, mais ou menos, eu vou pensando na vida, pensando em mim, né? E é claro que todos nós temos dragões dentro de nós para vencer. Nós temos inseguranças, medos. Mas o autoconhecimento faz com que você também tenha uma independência. Independência com relação às outras pessoas. Porque, antes de mais nada, você precisa estar bem com você, né? Aqui eu entendo, não é eu acho, eu entendo, eu creio que nós precisamos ter uma dose de egoísmo inicial. Como assim, dose de egoísmo? Se é egoísta, tem que ser, em alguma medida você tem que ser. E essa medida do egoísmo é a autoidentificação, é o autoconhecimento, para que você, pelas adversidades da vida, no seu meio social, no seu meio profissional, no seu relacionamento amoroso, familiar, você saiba o seu lugar e tenha uma convicção de que você não está para agradar os outros. Não. O teu objetivo, olha só, se você vive a vida para agradar os outros, porque talvez você tenha sido condicionada a isso durante a vida. Lembra? Nós somos a soma de tudo que nós vivemos. E muitas coisas entram em nós de uma forma muito mascarada, que eu digo, parece que é algo ruim, mas é algo sem ser perceptível, né? Algumas experiências, algumas crenças que nós temos, algumas bases que nós construímos ao longo da vida, elas foram forjadas de uma forma inconsciente, não passou por um filtro de consciência. Então, o autoconhecimento busca fazer com que você fale o seguinte: peraí, mas por que eu ajo dessa maneira? Por que eu tenho que agir dessa maneira? Mas por que se, por exemplo, meus pais não me entenderem, eu tenho que me anular para me adequar à expectativa deles, à expectativa de uma comunidade, à expectativa de uma parte da sociedade? Eu tenho que me encaixar em algum lugar, né? Então, eu tenho que, para pertencer, eu tenho que me anular? É claro que a gente não pode deixar a importância de viver em comunidade, viver em sociedade. O homem, a mulher é um ser político, a gente está imerso numa realidade. Então, o que acontece? É claro que a gente tem que levar em consideração o aspecto social, o aspecto familiar, mas até que ponto? Até o ponto de falar assim, então eu vou continuar agindo ou continuar vivendo numa realidade que me entristece, numa situação que não está legal, eventualmente até num relacionamento que não está legal, porque eu preciso agradar alguém. Eu tive muito esse pensamento na vida, né? E isso eu tive que... O autoconhecimento me fez entender que você tem que olhar para você primeiro. E eu tenho um defeito, que pode ser também visto como uma qualidade, que é ajudar muito as pessoas. Eu me coloco numa posição, muitas vezes, de ajudar, né? De me doar nessa ajuda, né? Aconteceu recentemente na minha família uma situação dessas e tal, e por mais que eu tenha feito bem, claro, na minha ótica também, né? Por mais que eu tenha ajudado,
Mas concretamente tem aspectos objetivos aí que são irrefutáveis, tá? Eu fui desmerecido, vamos chamar assim, tá? Bom, mas então o egoísmo é fruto desse autoconhecimento. Por quê? Olha, eu não vou me vilipendiar, eu não vou fazer só o que os outros fazem, querem que eu faça. As expectativas dos outros são as expectativas dos outros. E a minha expectativa, como fica? Ela fica em mim. E eu que vou ter que conviver com a frustração eventual das minhas próprias expectativas. E a expectativa dos outros é dos outros. E eles vão ter que lidar com elas. O autoconhecimento é o primeiro passo, porque quando você se autoconhece, você sabe os seus limites. Você sabe as suas potencialidades. Você sabe os seus objetivos. E olha, isso, olha só como é engraçado, né? Essa análise consciente, eu não fazia antes. Quando eu me formei, eu não tinha consciência de um autoconhecimento. Eu fui me desenvolvendo, eu fui fazendo coisas, eu alcancei, por exemplo, dar aula. Eu não tinha, foi acontecendo naturalmente, e aquilo não foi uma coisa assim, vou dar aula porque é esse meu objetivo, tal. Foi acontecendo naturalmente. Os estudos, ir no mestrado, tal. E então, agora eu tenho uma autoconsciência que eu falo, não, agora eu quero buscar, e eu vou fazer um pós-doc em Portugal. Quando? Ainda não está definido. Talvez ano que vem, ou talvez em 2027. Eu acho que mais provável em 2027, tá? Mas eu tenho isso já planejado. Um autoconhecimento, uma definição, tá? Então, o que nós temos aqui? O primeiro passo é o autoconhecimento. Pense, se conheça e se coloque em prioridade. O segundo passo, e isso já é uma soft skill bacana, né? Você ter autoconfiança, ter capacidade, entender a sua capacidade, entender que você tem condições, afastar as crenças limitantes, tudo isso. Aí você vai para o segundo passo, que é o ambiente. Conhecer o ambiente. Olhar por cima, olhar de fora, né? Eu costumo falar que é aquele big picture, é olhar assim e você conseguir enxergar o plano completo. Então é como se você saísse da tua vida e olhasse assim de cima e conseguisse enxergar tudo ao seu redor. Aqui o meu carro, ele tem uma câmera que parece que tem uma câmera em cima do carro, e isso gera o quê? Gera uma visão 360 do carro. E justamente, pode passar, caminhão. E justamente isso, eu tava esperto, porque eu sabia que ele ia passar, e ele tem 20 metros de comprimento no caminhão. E eu sabia que ele ia ultrapassar o outro, eu falei assim, bom, deixa eu já dar distância para ele passar. Previsibilidade, E aí, o que acontece? Quando você consegue, não é... nada que eu estou dizendo aqui, isso é muito importante. Nada que eu estou dizendo aqui é fácil. Não é fácil. Ah, pô, que maravilha, é fácil olhar para dentro, é fácil se autoconhecer, é fácil se autoidentificar. Não é. É uma construção diária. É aquele acordar de manhã, é aquele ir tomar banho e falar, ou em qualquer momento do dia, tal. É reflexão, é aprimoramento contínuo. Eu hoje sou diferente do que era ontem. E o GO, nossa, se você me conhecesse, talvez vamos, 10 anos atrás, 5 anos atrás, talvez você não me
não tivesse a percepção que você tem sobre mim. Por exemplo, se você me acha interessante, se você me admira, se você me acha legal, se você gosta ou se você não gosta de mim, talvez a tua percepção seria diferente, porque eu era uma pessoa diferente. E não é fácil se autoconhecer. Nossa, eu bati muito cabeça. Nossa, eu bato muito e ainda erro. Não há perfeição. Há busca em ser perfectível, tá? E não é fácil se autoconhecer, como também não é fácil desenvolver, mas é possível. Não é fácil, mas é possível, tá? Há uma grande diferença. Não, você consegue. Não é fácil, mas é possível. E aí também, esse olhar 360, esse olhar de fora, esse grande, enxergar o grande quadro, ele também não é fácil de obter, não é, mas é possível. Analisar o ambiente, né? Ele trata como ambiente, ele fala em zoom out, né? Dá uma afastada, porque você consegue se localizar naquele ambiente. E quando eu falo em ambiente, eu não estou falando de um quarto, não estou falando de uma reunião, não necessariamente. Eu estou falando você, por exemplo, com seus pais, eu com meus pais, eu com os meus irmãos, eu com a Sofia, eu com os meus amigos, eu com você. Quer dizer, eu olho para fora e eu falo, bom, realmente, eu tenho expectativas, eu tenho construções, eu tenho vontades, desejos, eu tenho situações que aí eu falo, bom, peraí, então você tem uma realidade que gerou em você aquele autoconhecimento e agora você, ao ver o ambiente, você vai falar assim, bom, mas peraí, quem que é essa outra pessoa aí? Qual é, analisar, tentar, e aí entra a empatia, entra um monte de coisa. Empatia, empatia é muito, muito, muito importante, muito importante. Se colocar no lugar do outro para tentar ver a realidade com os olhos dessa outra pessoa. A gente não pode criticar por te criticar. Vou dar um exemplo. Eu tive aula no doutorado com a professora Maria Helena Diniz. Mano, que amor, que mulher maravilhosa, uma pessoa extraordinária. Nem tô falando da doutrinadora clássica, né? Quem nunca se deparou com algum livro, artigo, conhecimento dela? Todo mundo, né? E assim, ela, quando eu comecei o doutorado, a Sofia ia nascer em maio para junho. Só que Sofia nasceu antes. Sofia nasceu em fevereiro. Sofia nasceu dia 29 de fevereiro. Dia lindo, dia especial, né? Nasceu prematura. Ela ficou 75 dias internada numa UTI neonatal. Foi um período difícil. Foi um período bem difícil na vida, né? E ela hoje, você olha ela no meu Instagram, você fala, nada, que é isso? Uma adolescente dessa não passou por nada na vida. E aí o que acontece? E na semana seguinte que a Sofia nasceu, e começaram as aulas do doutorado. Eu tinha acabado de passar na prova do doutorado, tá? E aí eu fui falar com a professora. Era aula de, se eu não me engano, era terça-feira, 7 da manhã. E ela tava lá às 7 da manhã. Aliás, ela chegava antes. Ela passava coisas na lousa. Ela escrevia alguns tópicos na lousa. Ia tomar café e voltava para dar aula. Ou seja, quando a gente chegava, já tinha coisa na lousa já, né? E assim, não é uma lousa completa. Ela escrevia 3, 4 frases, 2 às vezes, e a aula, a manhã inteira de aula. E aí no final da aula, no final da primeira aula, eu fui me apresentar para ela. Falei, professora, é uma honra estar aqui, é uma emoção, referência, né, admiração, tudo. E eu falei, olha, professora, eu estou realizando um sonho aqui, fazer doutorado, e minha filha acabou de nascer.
Aí ela, ai, parabéns, não sei o que e tal. Falei, então, só que ela nasceu prematura, ela tá na UTI, tal. Ela, nossa, fica tranquilo, não sei o que, vai dar tudo certo, tudo, tal. E ela, toda aula, ela me perguntava sobre a minha filha. Toda aula ela queria, mas não é só e aí, tá tudo bem? Como que tá? Não, ela, sabe quando você percebe que ela ouviu aquilo que eu disse e para ela reconheceu a importância? Isso é empatia. Isso é uma empatia. E ela, até do ponto de vista profissional, ela sempre falava isso, ó. Quando você for criticar algum doutrinador, e aí quando você for criticar alguém, vamos ampliar isso, tente entender qual é a base. Ela fala assim, tente ver qual é o filósofo que está por trás dessa pessoa, qual é a filosofia que está por trás dessa pessoa, né? E aí a gente pode substituir quais são os fundamentos que essa pessoa está agindo, por que ela está agindo desse jeito. Isso é empatia. Então, quando você olha o grande quadro e você começa a analisar cada um, então você vai analisar sua mãe naquela situação que você está vivenciando, porque ela tem uma história de vida, ela tem uma perspectiva, ela tem expectativas, ela projetou muitas vezes em você o que ela queria para ela própria, ou o que ela quer para ela própria, e que talvez às vezes ela até tenha frustrações, e que ela, mesmo com as frustrações delas, ela quer que você repita aquilo que ela foi moldada. Teu pai, é isso para todo mundo, né? Então, por exemplo, quando alguém está lá, e aí numa negociação, numa audiência, numa experiência pessoal, qualquer que seja, empatia. Reconhecer no outro, e aí você vai, o quê? Você já se conhece, você já sabe o que você quer, ou, claro, está construindo isso em você. E aí você vai, ao fazer essa análise do ambiente, e a empatia é uma dessas ferramentas, né? Você vai, claro, você vai ver o episódio do Adnocast que vai ao ar, esse episódio em específico que eu tô falando, vai ao ar dia 4 de outubro, uma sexta-feira, 4 de outubro, tá? Vai até ter sorteio de livro, eu vou sortear um livro dele, né? E aí, o que acontece? Você tem a ideia de justamente ter um olhar diferenciado para aquela realidade. Isso talvez te amenize ou diminua angústias, sofrimentos, faça com que você tome melhores decisões, né? Então, por exemplo, e a gente estava falando sobre trabalho e tal, mas você vê que eu estou ampliando aqui, né? Porque nós não somos só trabalho, né? Pelo contrário, a maior parte nossa é realmente pessoal. Por exemplo, numa audiência, a dinâmica de uma audiência, ela é tão viva, complexa, que uma distração, uma não identificação adequada do que está acontecendo, você vai chafurdar. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Uma vez eu fui trocar de celular, causos do Geórgios. Bom, temos tempo aqui, causos do Geórgios. Eu fui comprar um celular e eu tinha conta na TIM. Acho que ela nem existe mais, né? TIM. E aí eu liguei lá e falei assim, olha, quero trocar de celular. Não, na verdade eu falei assim, olha, pô, tô insatisfeito, porque eu tava pensando em mudar mesmo também. Sempre que eu penso em mudar de celular, eu penso em mudar de operador, né? Hoje menos, porque lá em Atibaia só pega bem a Claro, né? Na minha casa, por causa das montanhas e tal, a Vivo não pega bem, né? E aí eu cheguei no telefone e falei, olha, tá, não, fique com a gente dá um voucher de desconto, tá?
o desconto. Quem não gosta de desconto? Né? Gostamos. Aí eu falei assim, beleza, tá. Que desconto que é? Tal. Ela falou, olha, você vai ter um desconto de X reais, não lembro agora quanto, mas era substancial. E aí era sobre o valor do aparelho comprado na loja da TIM. Falei, tá, mas, ó, na época tinha 2 valores, pré-pago e pós-pago e tal. Eu falei assim, mas esse desconto é sobre o valor de qual? Aí ela falou assim, é sobre o valor do pós-pago, porque você tem conta pós-paga aqui. Beleza, valia super a pena, super a pena. O que eu fiz? Fui até a loja, pô, era época de Natal, lotado. Cheguei lá no vendedor, escolhi o celular, falei, é esse. Já sabia até o celular. É esse, tenho esse voucher, tudo. Sentei lá, pode fazer aí, dinâmico, pá e bola. A pessoa falou assim, olha, ficou tanto. Eu falei, não, o valor tá errado, porque, ó, é o preço aqui, o desconto lá, tal. E dava uma diferença absurda. Praticamente o valor do desconto dava. Aí ele falou assim, não, esse voucher só vale no valor do pré-pago, não vale no valor do pós. Eu falei, não, eu tal. Aí eu peguei, me dá um papel, uma caneta, fiz na hora lá, fiquei pistola, que raiva, porque desejo de consumo, expectativas, frustração. Peguei, fiz lá uma notificação extrajudicial, pedi para ele tirar uma cópia, protocolei. Fiz reclamação na loja mesmo, lá no telefone, lá fiz reclamação na central de atendimento, pedi já as gravações. Aí eles chegou, aí não resolveram. Entrei com a ação no juizado especial. Chegou na audiência. Proposta de acordo? Não tem proposta de acordo e tal. Eles juntaram a contestação, né? E eles juntaram a degravação. Só que eles omitiram, eles targiaram, acho que é assim que fala, colocaram uma tarde sobre alguns diálogos. Sobre quais diálogos ele colocou? Sobre a frase da mulher, a minha pergunta e a resposta dela, que era sobre o desconto do valor do pós-pago. A juíza, na audiência, mas eu ganhei a ação, tal, mas na fase de conciliação, a juíza, quando ela se deparou com o caso, tal, ela fez um comentário. Ela falou assim, não falou meu, falou, isso aconteceu comigo já. Pô, doutor, faz acordo, porque isso daqui é absurdo. Se você está atento na audiência, e eu estava atento na audiência, estava o preposto e um advogado. Estava o preposto e um advogado. E se você está ligeiro, você ia pensar, pô, essa juíza agora está suspeita, eu vou tomar uma condenação. Ela já julgou, ela já sabe que vai me condenar, porque ela tem experiências de consumo e ela já passou por isso. Percebeu? E aí o que acontece? Não houve nada. O advogado deixou rolar e rolou. Então, vamos pensar uma audiência trabalhista que também é muito dinâmica, né? A audiência trabalhista, não sei, faz tempo que eu não advogo, mas me diga, não tem que consignar os protestos na hora que é promovida determinada situação? Por exemplo, doutor, indefira a oitiva da tua testemunha. Você tem que consignar os protestos, não tem? Eu acho, pelo menos faz tempo que eu não advogo nessa área. Faz tempo que eu não advogo. Eu estou nos processos todo dia, mas não peticionando como advogado, né? Ou fazendo audiência. E aí, se você deixar passar, passou. Essa aí passou. Danada, passou. Né? Então, é um ambiente, você tem que estar ligado, você tem que estar, né? E aí você vai ter o quê? Tudo isso vai gerar a tomada de decisões. Então, quando você toma uma decisão, a sua decisão é um reflexo daquilo que você se conhece, analisou o ambiente, com todas as variáveis. Claro, eu não estou trazendo tudo aqui, tá? É longe de mim, tá? Mas olha só que importante isso.
A tomada de decisões qualquer. Ó, você pode estar nesse momento diante de decisões importantes a serem tomadas. Ninguém tem o direito de te convencer a tomar uma atitude, a tomar um caminho, a se decidir por A, B, C ou D. Ninguém. Se você se permitir que alguém decida por você, você acaba se deixando ser controlada, ser controlado. Você tem e é bom ouvir as pessoas, é bom saber das pessoas o que elas acham, é bom, que nem por exemplo na terapia, a terapeuta, ela não dá resposta, a psicóloga não dá resposta, ela te faz, pelo menos eu estou falando da minha experiência, ela gera reflexões para mim, para que eu encontre, com base nas perspectivas que eu vou analisar aquela questão, com base no meu autoconhecimento e tal, a análise do ambiente, eu tome as decisões, ou valide as que eu já tomei, ou supere aquilo que está me incomodando. Então, e é doloroso isso. É doloroso porque pessoas talvez não te entendam. Pessoas talvez não... A frustração delas na projeção que ela fez para você ou para mim tal, não é concretizada, e a frustração é gigantesca dela. Só que se você não for, em dada medida, egoísta, lembre-se, egoísmo é, na minha percepção, é você pensar em você e agir para buscar os seus objetivos. Não é passar sobre tudo, sobre todos, não é deixar de lado a empatia, tem compatibilizações aí. Mas aí você pega e fala, bom, mas espera aí, então, tudo bem, então, meu sentimento, o meu desejo, a minha vontade, a minha perspectiva, a minha análise, o meu autoconhecimento é, não consigo mais ficar aqui. Só que se essa decisão não for tomada porque você vai agradar os outros, dizer não é foda, dizer não é muito foda, tá? Hoje já tá mais trânsito aqui, onde eu no entroncamento com a Dutra, tá? Já tá um pouquinho mais de trânsito aqui, mas nada se compara antes da abertura aqui desses acessos, né? Bom, então o que acontece? O não é muito complicado. É muito fácil, é muito cômodo dizer sim. Você viu aquele filme Sim, Senhor? E o sim às vezes te leva a coisas boas. Não estou dizendo que não. Pô, um monte de coisas que eu disse sim, sem ter necessariamente convicção, sem ter necessariamente a análise da repercussão. Foi um sim assim, imediatista. Me levou onde eu estou hoje. Me levou e fez com que eu superasse medos também. Fui com medo, fui. Só que quando você consegue fazer a análise, e o ideal é que sempre que possível você faça a análise, né? A sua autoanálise, seu autoconhecimento. Você... não foi pra mim não. Sempre que você conseguir ponderar, você não pode só falar sim, não pode só agradar os outros, porque os outros querem o seu sim. Aí a tua vida vai estar conduzida pelos outros, né?
Ó, uma vez eu fui convidado para escrever um artigo numa obra coletiva. Eu disse sim de cara. Só que depois, naquele momento que eu estava vivendo, isso já foi antes da pandemia. Aquele momento que eu estava vivendo, profissional, não dava, não encaixava eu conseguir no prazo que era proposto, tal, promover a contento, porque eu também não vou fazer uma coisa por fazer. E eu tive que depois falar não. E é pior. É pior, né? Às vezes não dá nem para voltar atrás. Às vezes você adiou alguma coisa que poderia ter realizado e que a oportunidade, a janela de oportunidade não vai mais surgir, né? Então nós temos muitas janelas de oportunidade, profissionais, pessoais, que se a gente não analisando bem aproveita, elas não vão se reabrir. Não vão se reabrir. E você vai seguir caminhos outros. E ó, uma coisa importante aqui que eu tenho por mim. Não existe resposta errada. Não existe resposta errada. Qualquer que seja a sua definição para qualquer coisa. Então vamos lá. Você precisa se decidir se casa ou se compra uma bicicleta, por exemplo. Brincadeira, né? Você tem que se decidir, por exemplo, para uma área dentro do direito, que você quer se falar, não, é essa área que eu vou seguir. Você quer decidir se continua no escritório ou se sai para uma carreira solo. Você quer se decidir se faz uma pós-graduação ou não. Não tem resposta errada. E às vezes, que nem eu me decidi, eu vou fazer um pós-doc. Quando? Eu estou planejando, tá? Apareceu a oportunidade hoje? Não apareceu, mas ela está sendo construída. Eu estou percebendo que tá. Eu tenho amigos que já fizeram, eu tenho amigos que estão fazendo, eu tenho já canais para também fazer. Quer dizer, está amadurecendo. A situação ela é inevitável, tá? Fazer. E são escolhas. Então, se você escolhe, tá escolhido. Vai com medo mesmo, né? Vai com tudo. Não se deixe abalar. E não tem caminho errado. Então, qualquer que seja a definição que você estabeleça para a sua vida, é a sua vida, é o seu caminho. Aí são as suas expectativas, não as dos outros. Não viva a vida dos outros, ou não viva para a vida dos outros. E aí, o que acontece? Cada escolha, eu falo isso eu falo isso sempre. Cada escolha é uma renúncia e uma oportunidade. Você que vai sopesar as variáveis, internalizar e falar, mano, isso é pra mim, isso não é, eu quero isso, eu não quero isso, eu vou por esse caminho, eu vou por outro caminho, eu quero ou eventualmente não. Quer dizer, aí é uma coisa que vai definir. E eu tive escolhas na vida que fizeram com que eu estivesse aqui agora, nesse momento. E toda a minha escolha gerou consequências. Toda escolha gerou consequências. Consequências essas que foram renúncias e consequências essas que geraram oportunidades. Eu não aproveitei todas as oportunidades. Eu poderia ter aproveitado mais? Poderia.
E algumas escolhas que eu fiz fizeram eu não aproveitar mais e explorar o meu potencial, que agora eu tô buscando, do ano passado para cá, principalmente, eu tô buscando o que hoje eu falo, pô, meu, se eu tivesse buscado há anos atrás, o se não entra no jogo. E outra, eu só posso, talvez eu só tenha condições de ter essa consciência hoje pelo que eu vivi antes. Mas essas soft skills que eu mencionei aqui são treinadas, são alcançáveis. Fácil? Não é. É difícil. Mas é possível. E eu sei que você, Carol, sim, você consegue. É todo dia. É todo dia. Seja perfectível. Seja a sua melhor versão. Seja foda. Seja você. Seja autêntica. Quem é você? Quem é você na fila do pão? Onde você está? Você é um sonho de padaria? Quem é você na fila do pão? É isso aí, meu amigo. Ó, ficou muito diferente. Eu acho que ficou mais profundo. Ficou melhor. Acima de tudo, ficou melhor. E é isso que eu quero ser. Todo dia, cada dia, melhor. É isso que eu busco. Ser melhor. E eu quero que você também venha nessa trilha de ser melhor comigo, vem? É isso aí. Obrigado para minha audiência qualificada de sempre. É isso aí. Bora. Espero que... Eu tô rezando para que tenha áudio até agora. Pelo menos o microfone tá funcionando. O azulzinho aqui tá funcionando. Porque, meu... Tá maravilhoso esse episódio. Eu tô gostando muito. Tô gostando muito. Obrigado. Obrigado mesmo. E ó, você tem que ser você. Seja você, por você, pra você. Assim como eu busco a mesma coisa. Obrigado por ser você. Bora lá, bora que dá. Abraço. Até mais.